Agora me conta um pouco do acidente de avião que você teve. Foi faz quanto tempo? 2008? 30 de abril de 2008. Agora, daqui a um mês, 2 meses, está fazendo aí 5 anos. 5 anos. A aviação na Amazônia é o medo de qualquer piloto, porque não tem pista. Não tem pista. Você tem floresta, você tem bolsões de floresta, que se o avião cair ali, às vezes ninguém acha, e você tem rios e lagos. Só que o avião nosso é um avião anfíbio. Ele pousa na água e ele pousa na terra, ou no hidro, onde você faz a adaptação, tira as rodinhas e coloca 2 flutuadores. Aí fica uma coisa segura, porque quando a gente está lá em cima, sei lá, a 8 mil, 9 mil pés, que é a nossa segurança, qual é a segurança? Você voar alto, porque se der uma pane, o motor cortar, você tem 4, 5, 6, 7 minutos para pousar, e você fala, eu vou pousar ali um pouso emergencial. A gente aprende isso quando a gente está tirando o brevet. Eu vou pousar naquele lado. O que acontece para os colegas, para os amigos, para os irmãos que estão ouvindo aí entender, quando o André começou a crescer, chegou o Thiago, chegou o Silas, eles começaram a estudar numa escola convencional, entendeu? E aí a diretora da escola, era um colégio batista lá em Itacoatiara, a diretora falou, pastor, olha, não dá mais pro André faltar tanto assim. O ano passado ele estava no prézinho, né, no jardim da infância, agora ele está no 1º ano. E a Mara escutou isso e falou, não, minha prioridade é o apoio, e eu entendo que o meu ministério tem que mudar. Porque tudo que a gente fazia, eu fazia com a Mara. Quando o André era novinho, 2, 3, 4 anos, tudo que a gente fazia, levava o André no meio do mato, e agora a gente estava lá. Então, eles fazem viagem no Natal, final de ano, janeiro, que tem férias, julho, Páscoa. Então eu aproveito esses feriados prolongados para levar a família. Mas 70% das viagens que eu faço hoje, ou eu faço sozinho, ou eu faço com mais outro colega. E aí, eu não posso. A minha família, Estela, é o meu primeiro rebanho que eu tenho que pastorear. Claro. Não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha família. Nessa pegada, onde eu faço viagens de barco, e essas viagens demoram muito, com um aviãozinho eu consigo ir mais longe, olha só, ir mais longe, ir mais rápido, ir e voltar mais rápido, e muito mais, com um valor muito mais barato, por incrível que pareça. O combustível do avião sai mais barato do que do barco? Ainda assim... Ou pelo tempo de viagem? Não, numa viagem de 24 horas, no avião eu vou numa linha reta e eu gasto 50 minutos, 1 hora. Então é claro que o combustível de aviação é mais caro, mas a velocidade com que eu vou é muito mais barato, né? Então, assim, não tem assim... Às vezes a pessoa fala, mas você é doido, você caiu do avião, você foi estrupiado e tal, e ainda tá... Não, o plano segue. Eu tô voando, a gente tá indo aí, temos o sonho. Mas deixa eu contar do acidente, porque eu sei que a hora vai muito rápido. Lembra que eu falei? Você falou meia hora, 1 hora de live aqui. Então, mas vamos tentar resumir, né? Eu e a Mara, nós ficamos responsáveis para acompanhar 4 obreiros nossos, 2 ribeirinhos e 2 índios, que iam passar pelo concílio. O que é o concílio? Eles iam ser sabatinados e iam passar a serem pastores. E aí, então, eu e a Mara ficamos responsáveis de acompanhar, preparar, né? E aí eu peguei o avião junto com um amigo meu, que é piloto, que é missionário. Naquela época eu estava estudando, eu não tinha o brevet. Então eu saí com um amigo meu, esse amigo é piloto, é mecânico e é americano. O BO foi porque ele era americano. Deu um BO danado aí, mas enfim. Aí nós saímos para uma viagem com 3 objetivos. Quais eram os 3 objetivos? Primeiro, pousar nessas 4 comunidades onde eles estavam. Um no rio Marimari, o outro no rio Urariá, o outro no rio Abacaxis e o outro no Abacaxis mais para frente. E ali, então, eu tive um tempo com eles. O Matheus, ele foi mais para me levar no avião e me acompanhar naquilo que precisava, né? E aí tive o tempo, ficava ali a metade de um dia, comia, orava, ajudava no que podia, animava, pegava o avião e ia para outras comunidades. Nós fizemos isso, Estela, em 6 dias, nós pousamos e decolamos durante um dia, 3, 4 vezes por dia. Pouso e decolagem num rio, num lago, num igarapé, muito seguro. Outro objetivo era fazer a revisão com os alunos do seminário flutuante. Lembra que eu falei que são módulos? Cada módulo é 1 semana, tendo aula de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. E a gente elimina 2 matérias.
Depois disso, nós vamos até aonde eles estão, para fazer a revisão, para orar com eles, para ajudar no trabalho, para ver como é que está o desenvolvimento deles, alguma coisa que eles precisam. Enfim, esse é o nosso ministério. Então, a gente foi visitar parte dos alunos, porque eles estão muito espalhados. Eu faço isso em várias viagens com a nossa equipe, né? E o último objetivo era fazer um workshop, um treinamento, numa comunidade que eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, nós estamos com um problema muito sério. É claro que esse problema não tem em São Paulo, é um problema deles. Eles estavam com um problema de fofoca na igreja, os irmãos estavam degladiando. E aí eles pediram se eu podia dar um treinamento. Então eu dei um treinamento sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Na segunda-feira de manhã, nós íamos então fazer o checklist e decolar. Era a última decolagem e o último pouso no Rio Amazonas, em Taquatiara. A Mara estava com 90 litros de Avegás, que era aviação, a gasolina de aviação. E ela estava até com um problema no ombro. Eu falei, Mara, qualquer coisa, você pede ajuda dos meninos para colocar esses 2 carotes, um de 50 litros, outro de 40 litros no carro, e quando eu der sinal, lá de cima eu ligo e você vai até a beira do rio, que a gente mora mais ou menos uns 2 quilômetros do rio, na cidade, né? E aí, então, quando nós saímos, lembro que eu estava aprendendo, há 5 anos atrás eu estava aprendendo a pilotar, ainda estou aprendendo, é muita pretensão falar que, eu sei tudo, né? Eu sou habilitado, eu tenho habilitação, eu consegui, graças a Deus, concluir o curso, que é um baita de um desafio, viu, Estela? Olha, mas enfim. Aí, o que aconteceu? Nós decolamos e pegamos uma parte tudo escura. Estava se formando a tempestade. E eu falei para o Mateus, o que a gente faz? Porque eu estava ali querendo aprender, perguntava tudo. Ele falou, pastor, nós avaliamos tudo na aviação. Como nós temos muito combustível nas asas, nós vamos decolar e vamos manter a proa. Se a tempestade empurrar a gente, nós temos muito combustível, a gente sai da nossa rota e a gente desvia, que é muito comum. A gente está voando lá no Amazonas, a gente vê a chuva caindo. Alguma chuva, a chuva rasinha, né? Ralinha, então a gente encara, mas aquela tempestade escura não dava para encarar. E aconteceu isso. Ela empurrou a gente e nós saímos da proa e fomos para uma outra região. E aí eu estava pilotando o avião, é o comando duplo, tá? Então eu tenho aqui o meu comando, ele tem, é que nem um carro de autoescola, sabe? O avião, a maioria dos aviões são assim, comando duplo. E aí chegou numa hora que a gente foi pego pela tempestade, pela parte mais ralinha da tempestade. E aí o Mateus olhou para mim e falou, pastor, tá comigo. E aí eu soltei o comando e aí foi com ele. Porque alguns acham que eu que estava pilotando, não era não. Era o Mateus que estava pilotando. E aí, então, nós descemos um pouco, porque a visibilidade já estava comprometida, e ele não é da região. E ele falou, onde nós estamos? Porque ele acha que eu conheço tudo lá, porque é a minha área. Eu falei, Mateus, daqui de cima eu não sei onde a gente está, né? Eu olhei e vi uma comunidade. Ele falou, tem uma comunidade ali. E aí nós fomos até a comunidade. A gente não precisava ir na comunidade, Estela. A qualquer lago, qualquer riozinho, a gente parava. Mas se a gente tinha uma comunidade, na comunidade a gente tem pessoas, possibilidade de fazer amizades para depois voltar e evangelizar. Nós temos banheiro, nós temos comida. Então a gente tem, e às vezes o que a gente faz? Quando a gente pega uma tempestade, a gente pousa o avião, amarra os cabos, as cordas, e espera a chuva cair, chuvas torrenciais, e o Amazonas não é como o São Paulo. São Paulo fica a semana inteira chovendo. Lá não, dá uma pancada de chuva, uma hora e meia depois, acabou. Né? E aí a gente decola novamente, e está seguro. Então nós íamos fazer isso. E quando nós fomos ali para aquela comunidade, nós fizemos 2 voos de reconhecimento, e nós vimos que tinha ali fios de alta tensão. Sabe aquelas bolas de basquete? Que é justamente para sinalizar os aviões aí, né? E aí tinha uma bola de basquete ali, e ele perguntou, aonde que nós vamos pousar? É claro que ele sabia, mas ele estava me instruindo. Pastor, aonde que a gente vai pousar? No rio ou no Igarapé, que é um braço, que não dá em nada, mas um braço grande. Aí eu falei, no Igarapé, porque o rio tinha muitas embarcações. Era dia 30 de abril e muita gente estava indo para a cidade para receber os benefícios.
E aí, então, ok. Então, quando a gente foi dar o toque final, já estava com o motor praticamente cortado, fazendo pouso, saíram 2 rabetas e surpreendeu. Nós estávamos com fone, envolvidos no pouso, que é um momento tenso, e nós não estávamos escutando nada. E 2 rabetas saíram de um fenômeno que existe no Amazonas, que se chama igapó. O que é o igapó? Igapó é onde o rio sobe, no período da cheia, e invade a floresta. E eles que moram ali, eles cortam caminho pela floresta. Na hora que a gente foi dar o toque, eles estavam fugindo da tempestade, indo para casa. E com aquele barulhão, eles não ouviram o avião. E aí, então, para não morrer e não matar, o Matheus deu full no motor, subiu para fazer um novo pouso, arremeteu o avião. Quando ele arremeteu o avião, a gente já estava ali a uns 100, 130 km por hora. Sei lá, ali umas 50 milhas, 80 milhas. E aí, então, o motor cortou. O motor cortou, Estela, aonde não podia cortar. Lembra que eu falei que a nossa segurança é voar alto? A gente tinha apenas ali 10, 15 segundos até o avião cair numa velocidade grande e de encontro à floresta. Eu acho, eu calculo, uns 15 segundos, 20 segundos. Quando o motor cortou, aquele silêncio, eu ali olhei para ele, eu vi que ele estava desesperado, eu olhava para o meu lado, via que a gente estava se aproximando da floresta, então só que o bom é que todo mundo viu a gente caindo, só que a gente caiu 4, 5 quilômetros mata dentro, mata fechada dentro, e eles demoraram para chegar, né? E aí então, depois de faltando aí, sei lá, uns 6, 7 segundos, eu percebi que não tinha mais nada para fazer. Uma coisa eu lembro perfeitamente, eu tinha certeza que a gente ia morrer, absoluta. E sabe em quem eu pensei? Ou no que eu pensei, Estela? Na hora, quando você vê a morte? No que? Sabe, eu não pensei no Corinthians, o meu time de coração. Eu não lembrei, não deu tempo de lembrar da Mara, dos meninos. Foi muito rápido. Foi, assim, muito rápido. A única coisa que eu lembro que dominou o meu coração foi uma paz que veio de Deus. Porque nós estávamos ali aterrorizados. Eu lembro que eu fiquei assim, ó, esperando o impacto. E fiz aquela posição de impacto, né? Uhum. E nós entramos, ali eu apaguei, né? Mas eu lembro, assim, aquela sensação de paz, que eu ia encontrar o meu Salvador, que eu ia rever irmãos amados que já tinham ido para a glória. E isso, naqueles poucos segundos, tomou conta de mim ali, né? E aí, então, nós entramos com muita velocidade. Se você puder passar depois, ou colocar, eu sei que você passou, quem olha as fotos do acidente não consegue imaginar como nós sobrevivemos. Quando eu acordei, eu não sei quanto tempo eu fiquei apagado, eu estava amarrado com um cinto e o avião foi destroçado. A frente saiu, os flutuadores estavam em cima, a asa embaixo, e eu estava pendurado uns 1,5 metro mais ou menos do chão. E quando eu olhei, eu lembro que eu estava banhado de sangue, mas não foi a cabeça, era a orelha. Eu tenho 14 pontos nessa orelha. E o Matheus, quando eu olhei e abri, ele estava já no chão. Ele não sabe como ele foi parar lá, mas ele estava andando com o olho estourado. Depois ele fez uma cirurgia que o cinto dele estava folgado e ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia. E ele estava ali chorando copiosamente porque ele achava que eu estava morto. Porque eu estava pendurado, pingando sangue, mas era a orelha. Então, quando eu acordei, eu não sentia nada. Aquela coisa quentinha, gostosa, não estava sentindo frio nem calor. E eu olhei aquela situação e eu também estava em estado... O Matheus, ele estava em estado de choque. Ele se sentiu muito culpado, porque ele era o piloto. Ele que estava pilotando. Ele pedia perdão, pastor, me perdoa, pastor, porque eu estava arrebentado. Agora, Estela, a gente precisa ver a história maior. Nós não conseguimos, naquele momento, enxergar isso. Deus, hoje, a gente vê Deus falando assim, olha, vocês vão cair.
e eu vou cuidar de vocês. E Deus levou a gente para o lugar certo. Se nós tivéssemos mantido a proa, lembra que a gente... Qual que é o caminho mais rápido do ponto A para o ponto B? É uma reta. Ninguém faz isso no avião. Ninguém faz isso no avião. Só que a gente teve que sair da proa por causa da tempestade. E hoje, se a gente tivesse mantido a proa, naquele lugar, era um bolsão de floresta que, se a gente caísse ali, ninguém encontrava a gente. Ou se encontrasse, do jeito que eu caí ali, o Mateus ia procurar resgate, mas ele estava muito mal emocionalmente, ele estava machucado, mas eu simplesmente me arrebentei inteiro e não conseguia nem rastejar. Possivelmente, algum bicho, uma onça, algum bicho ia devorar, engolir a gente ali, né? Mas enfim, Deus levou a gente para uma cidadezinha chamada Nova Olinda do Norte. Eu vou resumir bem. Ele falou: pastor, fica comigo, porque eu apagava, voltava. Ele falou: fica comigo. Eu falei: Mateus, eu estou bem. Ele falou: você consegue soltar o cinto? Mas eu não estava pensando. Na hora que ele falou: consegue soltar o cinto, eu tirei o cinto, que é de 4 pontos, e caí. Quando eu caí, Estela, não sei o que tem aqui, ó. Eu caí, não, olha, imagine isso aqui, ó. Eu caí, isso aqui eu caí, e tem assim, o cockpit, tem 2 flutuadores, e tem uma parte de alumínio que liga os flutuadores para o cockpit, onde nós estávamos. Eu caí a 30, 50 centímetros disso aqui. Isso aqui poderia ser uma lança. A história é muito longa. O médico, ele conta a história, porque o que aconteceu? Depois de 3 horas, nós conseguiu chegar até a cidadezinha. Você imagina, você sofreu um acidente de moto ou de carro, e o SAMU chega em 20 minutos. Aqueles 20 minutos são uma eternidade. Você imagina você ficar 3 horas agonizando. Mas graças a Deus, nós chegamos lá. Não sei se conhece a família Varidel, né? Lá da nossa igreja. Eles são suíços, né? O pastor Patrick, ele é irmão do Jean-Marc, né? E o Jean-Marc, ele fez algumas viagens da Suíça. Então, pronto, trouxe... Irmão do Olivier, que você conhece bem. E aí ele falou assim: ô Genivaldo, como é que foi? Teve assim um helicóptero que foi até ali com uma cesta e pegou você. Eu brinquei, falei: meu, isso aí é só na Europa, esses resgate. Isso aí é resgate Nutella, né? O meu não, os camaradas chegaram depois de quase 1 hora, com terçados, com facão, abrindo a mata, me colocaram numa rede, e eu estava meio pesadinho, eles eram 3 de um lado, 2 de outro, e começou aquelas paus que eles iam quebrando, aquilo rasgava minhas costas por trás. Eu tive queimadura nas costas, nos pés, que foi uma queimadura química, né? Eu fiz 4 cirurgias no pé, uma haste para colocar na região da bacia. Na primeira cirurgia, eu tive uma embolia pulmonar, estava morrendo ali na mesa de cirurgia, fazendo a primeira cirurgia, quando me trouxeram de volta. Aí o médico dava risada, falou: pastor, você deve ser muito ruim, porque não morreu na floresta, queria morrer aqui na minha mesa, né? Mas enfim, peguei uma embolia pulmonar, eu fiquei 3 meses usando fralda, 3 meses, alguém me limpando, desistindo de viver, tive que chorar, pedir perdão para Deus, porque eu achava que eu estava dando muito trabalho para todo mundo, de maneira egoísta. Eu achava que eu tinha que ter morrido naquela floresta, não pensando na Mara, nesses momentos de onde eu estava ali emocionalmente frágil, fragilizado emocionalmente, não estava pensando nos meninos, chorava, pedia perdão, né? Depois de 3 meses, voltei para casa. Tivemos que contratar uma pessoa para dar banho em mim. A Mara achou que ela pudesse fazer isso, mas era muita coisa. Fiquei 1 ano de cadeira de rodas, e eu larguei a muleta há 8 meses atrás. Eu estou usando agora uma palmilha, que foi revolucionário, e estou fazendo assim, parei de fazer fisioterapia, que é tudo muito caro, estou fazendo academia, que é mais barato, para fortalecer a perna, e a vida segue. Eu só não vou mais poder jogar bola, né? Mas também não sei se era tanta vantagem eu jogar bola com a idade que eu tinha. Eu tinha 47 anos no acidente. Mas o interessante é que quando eu cheguei no hospital,
eu estava apagado. E saiu na rádiozinha de um avião que tinha caído, e cada um dava uma história. Alguns falaram que era garimpeiro, outros falaram que era bandidos, né? Como é que traficantes transportando drogas, porque lá tem a rota da droga que vem do Peru, da Bolívia, da Colômbia. E aí, alguns falaram que era um avião com 8 pessoas, 4 pessoas morreram, não sei de onde eles tiraram isso. Mas, enfim, quando nós chegamos, já tinha 3 horas que tinha anunciado. E o hospital, a metade da cidade estava no hospital. E eu lembro esperando vocês chegarem? Eu estava tendo, assim, umas contrações involuntárias, tem um nome certo, eu ficava todo tremendo, assim, mas eu estava bem, eu estava consciente, né? Estava com dor, mas eu estava tudo ainda com aquele sangue no rosto ali e tal, limparam e tal, mas quem olhava para mim achava que eu estava pior. Eu lembro que quando eu entrei no hospital, carregado, a gente veio num pau de arara, me colocaram numa pampinha, essas pampinhas que levam as pessoas, e eu era maior do que a caçambinha da pampinha, e o meu pescoço ficava olhando a estradinha, e eles me segurando no ombro. Gente, foi uma dor, 38 quilômetros, nessa estradinha de terra. Se eu não morri na floresta, eu já estava morrendo ali. Quando eu cheguei, aí eu escutei uma senhora gritando, eu não vi, mas eu escutei, ai, é o pastor Genivaldo, e começaram a chorar. Porque como a gente morou naquela região, então a gente conhece muita gente conhece a gente. Aliás, as pessoas conhecem mais a gente do que a gente conhece eles, né? E foi assim, me apagaram, eu acordei 3 horas depois e o médico falou, olha, teu estado é grave, nós não temos condições de cuidar de você aqui, está vindo outro avião da FUNASA, da saúde, para levar você para Manaus. Estela, que o tempo, eu estou olhando o tempo aqui, ó, o tempo está indo embora, mas me colocaram no avião menor que menor que o nosso, que tinha caído. Nós pegamos uma tempestade. Gente, eu achei que aquele avião ia cair. Falei, Senhor, sabe qual foi o personagem bíblico que eu lembrei? De Nova Olinda, 1h30 de voo de Nova Olinda para Manaus, eu pensei em Jonas. Eu falei, gente, quase que eu falei pro piloto, ó, me joga do avião que o problema é comigo mesmo, porque, olha, caí de 2 aviões num dia só. Mas, enfim, foram 5 anos, eu ainda estou no processo de recuperação. Eu vejo que é muito lento, eu não imaginava que ia demorar tanto. Houve possibilidade de amputar o pé, o tornozelo, Deus não permitiu, ainda sinto dores, fiz uma artrodese, onde eu perdi movimento para amarrar, eu estou feliz da vida. E muitas pessoas, Estela, acham que eu deveria, junto com a minha família, procurar um outro tipo de ministério, porque o nosso ministério, eu não sei se você viu um dos vídeos lá, eu subindo, o nosso ministério é um ministério selvagem, humanamente falando, é físico, tem que subir barranco, descer barranco, com chuva, e como eu perdi o movimento, eu tenho que abrir muito o pé para compensar essa limitação. Se eu ando numa rua de asfalto, num terreno plano, é uma coisa, dá para ver que eu manco, mas quando eu subo e desço barranco, aí a dificuldade é maior. Mas Deus não tirou essa alegria, esse brilho. Deus tem colocado. E a gente vai continuar fazendo, não muda nada. Algumas pessoas falam, Genivaldo, você sabe por que Deus permitiu que você caísse de um avião? Você não estava em pecado, você não estava voltando de uma balada, você estava voltando do seu trabalho. E eu falo, olha, algumas coisas eu imagino, outras eu não sei. Mas eu não pergunto por quê, mas para quê. E é interessante, Estela, que no passado, quando eu estava com uma cadeira de roda, eu ia no mercado com a cadeira de roda, e algumas pessoas que não sabiam do que tinha acontecido, elas perguntavam, pessoas curiosas, né? Falavam assim, sem me conhecer, falavam, foi acidente? Eu estava pegando alguma coisa na prateleira do supermercado. E eu falava, foi acidente. E aí ele continuava pegando, ele voltava, isso aconteceu várias vezes. E aí a pessoa perguntava, carro ou moto? Eu falava, avião. Quando eu falava avião, e a pessoa ficava, e eu contava a história. Então eu aprendi a contar o testemunho do avião em 3 minutos ou em 3 horas. Entendeu? Porque a história é muito longa, né? Se eu for um dia escrever um livro, eu tenho que falar de uns 3 capítulos só para dor. O que é
você sentir dor, né? A humilhação. Mas, enfim, Deus foi muito generoso. Eu não tinha convênio médico. Deus levantou pessoas da sua geração, colegas que eu fui conselheiro no acampamento MAB, ou que eu fui pastor lá nos jovens, pessoas que estavam no Canadá, na Alemanha, aqui no Brasil, que elas falaram, olha, cara, o que está acontecendo com o Genivaldo? Abriram um grupo e começaram a injetar dinheiro, me tiraram do hospital público, que eu estava lá morrendo, já estava 10 dias sem nenhuma perspectiva, desistindo de viver, e me levaram para um hospital particular. Entrou aí 80, 90, naquela época, R$1.000 para pagar essas 3 cirurgias iniciais. Depois disso eu fiz mais 2, né? Mas as 3 que eram mais graves. E foi muito difícil. Mas imagine se eu tivesse ficado no hospital público. Eu não sei se eu teria resistido. Mas estamos aqui. Então, por quê? A Bíblia fala assim, quer comais, quer bebais. Paulo fala, façais tudo para a glória de Deus. É Deus tudo. Então, não muda nada, quero continuar vivendo a minha vida com a minha família, servindo a Deus. Deus não falou que é o tempo de voltar do Amazonas, muito pelo contrário, a gente está esse ano aqui, num tempo de divulgação, cuidando um pouco da saúde, porque eu sou meio relaxado, da saúde da minha esposa, saúde dos meus filhos, para voltar o ano que vem para um novo desafio. Que desafio é esse? A gente vai para uma outra região, a gente vai um pouco mais longe, começar tudo do zero. Nós vamos continuar ali com a missão, debaixo do guarda-chuva da missão, mas nós vamos começar tudo do zero. Então nós precisamos aí levantar sustento para isso, nós precisamos orar para que Deus levante uma equipe, e quando a gente pensa no desafio de 2024, olha, a gente perde o sono. Mas nós estamos apenas obedecendo. Deus tem mostrado ao longo desses 20 anos como Ele tem cuidado de nós. Ele é o maior interessado, não só pelas vidas dos ribeirinhos, mas pela nossa vida também. Claro. Então a gente quer continuar obedecendo, é isso que a gente quer. E muito obrigado, Estela, pela oportunidade de poder falar um pouco, contar um pouco do testemunho. Não dá para, a gente está falando há quase 1h30, né? Mas não dá para a gente falar de tantas coisas, tantas experiências nesses 20 anos, milagres após milagres, histórias de intervenção de Deus. Essa foi uma, do avião foi uma. O pessoal fala assim, nossa, mas você tem 7 vidas, né? Você parece um gato, tem 7 vidas, né? E Deus está aí. O tempo, nós temos um tempo determinado para partir desse mundo. Não era a época. Deus... E morrer é a única certeza da vida, não é verdade? Nada melhor que morrer com um propósito, claro, e obedecendo ao chamado. Então, isso eu acho sensacional. Genivaldo, muito obrigada. Depois eu passo direitinho o Pix pro Ministério. Eu não sei se é aquele que você me passou, se é outro. Me passa as fotos também do acidente de avião que eu tenho. Ela só acho que da notícia. Para eu poder montar tudo bonitinho. Eu passei naquele PowerPoint, mas eu posso passar separado, direitinho. Tá? Claro. Mas tá lá. Acho que você tinha visto a notícia. Mas tudo bem, depois a gente vê isso. Aí eu vou montar tudo direitinho. Para quem quiser ajudar, já vou deixar descrito para poder apoiar o projeto. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. E só para finalizar, eu vejo assim, muito da história de Jó, pelo que você contou, do sofrimento, que ele não precisa ter um motivo, mas Deus sabe o que faz. E como Deus te honrou de todo o trabalho que você fez, desde que você se entregou a Jesus, como você impactou tantas vidas desde a sua juventude. Então, muito obrigada por ter feito parte da minha vida, da vida de tantas pessoas. Deus continue abençoando você, sua família, o ministério de vocês. Vocês entraram nas minhas orações. E é isso. Muito obrigada. E Deus te abençoe. Beijão pra você e pra todos que estão me convida pra lá pra me conhecer que eu vou. Sério. Tá jóia. Tá jóia. Tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço pra todos, tá? Tchau, tchau. Amém. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.